Cris, quando você olha para a sua infância, quais foram os valores que sua família plantou em você e ainda hoje guiam a sua vida? Eu tive uma infância muito boa. Meus pais foram muito amorosos e eles me educaram de uma forma assim, com muita responsabilidade, muita honestidade, sabe? Nunca pegar nada de ninguém, não deseje nada que não é seu. Então eu gravo muito isso. Responsabilidade e honestidade. Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que era mais forte do que imaginava? Bom, quando eu tive que pagar meus estudos, né? Eu tive que começar, meu pai falou assim, você quer estudar agora, você começa a trabalhar e estuda. E era o que eu queria, eu gosto muito de estudar, de conhecer, então isso fez muita diferença, foi um marco, porque até então eu era a filhinha do papai, né, e não precisava arcar com responsabilidade. Em algum momento da sua trajetória, você teve medo de não conseguir continuar? O que te ajudou a seguir em frente? Eu nunca tive medo, não tenho medo de nada, né? Aliás, eu tenho medo das pessoas, né? Mas eu nunca tive medo de continuar, não. Só que eu acho que o que me fez enfrentar essa vida que a gente leva tão atribulada foi o momento em que eu tive meu filho. Isso foi um marco mesmo. Quais foram os maiores sacrifícios que você precisou fazer para construir sua carreira e sua história? Eu tive uma gravidez inesperada, então eu tive que, naquele momento, terminar a faculdade, casar, ter um filho e trabalhar, tudo ao mesmo tempo, né? E isso me abalou de certa forma, porque eu tinha um sonho de ser uma profissional exemplar, de ter sucesso profissional, e o caminho foi outro, né? Mas deu tudo certo. De que forma a maternidade mudou a forma como você enxerga a vida? Mesmo sendo inesperada, eu acho assim que não tem preço, não tem amor maior de você ter um filho, né? E esse filho me deu muita energia, me deu razão de viver, me deu disposição, me fortaleceu. Então eu acho que isso é o que valeu a pena em tudo na minha vida. Existe algum momento com seu filho Rafael que ficou guardado no seu coração e que você nunca esquece? O dia que eu peguei ele pela primeira vez, a primeira palavra que eu disse, a frase que eu disse foi assim, ó: mãe, o que eu vou fazer com isso? Era muito estranho para mim, porque eu nunca planejei ser mãe, né? E quando ele abriu os olhinhos assim e olhou para mim, aquilo já foi uma conexão. Então foi lindo, né? É perfeito. E uma das coisas também que me marca muito é que a gente sempre sonha pro filho da gente, né? E sonha junto. Mas no caso, um dia ele chegou para mim, depois do escritório já ter um certo tempo, e ele chegou para mim e disse que ele queria fazer educação física. E foi um baque, né, para mim, porque eu queria que ele continuasse aquele legado, aquele escritório que eu tanto sonhei. E ele seguiu outro rumo, mas graças a Deus a aceitação por mim não foi naquele momento, mas hoje eu sei que foi o melhor que ele fez e que eu aceitei também, porque hoje ele está bem, está feliz e faz o que gosta e está tudo certo.
Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que te deu força para superá-lo? Bom, o momento mais difícil da minha vida foi ter perdido meu pai, né? Isso não tem preço, assim, foi uma dor tremenda, é uma dor até hoje, porque ele era a minha base, era o meu amigo, era a minha fortaleza, a minha inspiração como profissional, como pessoa, me ensinou muito assim a ser dedicada, a querer conhecer o mundo, viajar. Então eu tinha uma força muito grande vinda dele. E quando ele partiu foi muito difícil. Eu achei que eu não fosse dar conta de seguir também, mas Deus fortaleceu e hoje é só saudades. Depois de tantas experiências, o que você aprendeu que realmente importa na vida? Olha, eu acho que o princípio de tudo é você amar aquilo que você faz, amar as pessoas, respeitar o próximo, saber que você tem o seu espaço, confiar em Deus, que Deus está te protegendo o tempo todo e está te direcionando. Então isso para mim é o mais importante. Quem é Cristiane quando ela está longe do trabalho e das responsabilidades? Eu acho assim, eu sou muito sincera, muito simples, alegre, eu gosto de viajar, de estar com a minha família, eu gosto muito de ficar na minha casa, sou um pouco reservada com as pessoas assim, um pouco desacreditada e desconfiada das pessoas, mas eu tenho muito amor dentro de mim e muito respeito pelo próximo. O que hoje te dá força para continuar caminhando e enfrentando os desafios da vida? Olha, eu acredito que a vida é muito, muito boa, apesar de tudo. Então, assim, você tem que ir descobrindo tudo isso, né? Cada dia que eu levanto e eu venho trabalhar, eu agradeço a Deus, porque é uma vitória hoje, né? Você está em paz, você está bem, você ter conquistado o seu espaço, saber que sua família está bem, saber que as pessoas que eu amo estão bem. Então isso me motiva, me dá força de continuar. Qual o legado você gostaria de deixar para o seu filho Rafael? Que ele possa acreditar nessa mãe, que muitas vezes fui autoritária, rude com ele, mas que eu sirva de exemplo. E ele sabe a minha integridade, ele sabe a pessoa que eu sou, o quanto eu respeito, o quanto eu sou honesta. Então eu quero deixar isso para ele, sabe? Que de tudo que eu fiz nessa vida, a razão de tudo é ele, mas que ele tenha, assim, orgulho da mãe dele. Se você pudesse conversar com a Cristiane mais jovem, que conselho daria para ela? Não case. Não, eu acho que eu seria assim, procuraria ser mais madura, não tão sonhadora. Eu fui muito sonhadora, né? Apesar de ter o pé no chão, mas eu sonhei demais e acreditei demais nas pessoas, né? Então hoje eu seria mais ponderada, digamos assim, mais retida. Na sua visão, qual é a maior força que existe dentro de uma mulher? Eu acredito que assim, a força da gente vem de Deus, muito, acredito, né? E a fé que a gente tem, e quando você tem amor dentro de você, quando você acredita, né, nas pessoas, no amor que você sente pelas pessoas, eu acho que isso te dá força.
O que significa para você viver uma vida que realmente vale a pena? Olha, a minha vida vale muito a pena, apesar dos erros e acertos, vale muito a pena. Hoje eu cheguei profissionalmente num lugar de respeito, né? Sou uma empresária hoje que reconhecida, acredito que tenho feito um bom trabalho, porque a gente tem tido muitas oportunidades de negócios. Hoje tenho filhos, né? Um único meu, mas outros filhos que me respeitam, que gostam de mim, que a gente vive em harmonia, né? Tenho uma família ainda, meu irmão, minha mãe, um sobrinho, e a gente se dá muito bem, cada um respeita o seu espaço e vivo feliz. Um marido que me apoia muito, um marido que me ama, que eu sinto esse amor por mim, e a gente vive muito bem. Então, eu sou realizada, posso dizer. Se você pudesse resumir sua história em uma única mensagem para as outras mulheres e mães, qual seria? Não desistam nunca da vida. A vida é maravilhosa, a gente só tem que saber se encaixar dia a dia nela e viver o momento mesmo. Fazer do momento que a gente acorda um dia perfeito. Acreditar que aquele dia vai ser bom, porque a gente tem que ter fé que dias melhores virão, mas aquele é o dia que a gente tem que viver, né? Para finalizar, Cris, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, deixe uma mensagem para as mulheres de Araraquara. Mulher, sejam mulheres. Assumam que vocês são mulheres. A gente pode ser uma mulher respeitada, a gente pode ser uma mulher íntegra, a gente não precisa se entregar por qualquer coisa, por qualquer um. A gente pode ser a gente mesmo, com muita amor dentro do coração, com muito respeito, e ser profissional, ser mãe, assumir todos os nossos papéis com dignidade, com muito carinho. Então, eu adoro ser mulher.